Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estudar mais um tema aqui em artes, tá bom? Nosso tema é objetos para o futuro. O que nós vamos estar estudando dentro desse tema? Nós vamos apresentar para vocês a relação do lixo com design, com descarte, com a reciclagem e com a reutilização, tá? E vamos também colocar em discussão a questão do consumo e suas consequências para o meio ambiente, tá bom? Então, nós iremos apresentar esculturas, apresentar objetos da cultura popular, artesanato e também alguns trabalhos de designers que propõem o quê? Uma relação mais consciente com a sustentabilidade do planeta, tá bom? Nessa primeira aula, nós vamos estar discutindo esses pontos. Então, aí vocês estão vendo dois produtos, uma luminária e um objeto de percussão que foram feitos com materiais reutilizáveis, recicláveis. O da direita com tampinhas e o da esquerda com crochês. É muito interessante notar que a nossa sociedade, né, ela tem produzido cada vez mais objetos e bens industrializados. E esses objetos, no final, tornam-se lixo, seja de forma parcial ou integral. E a grande quantidade de lixo, ela tem se tornado um problema para a maioria das cidades do mundo. Então, é muito importante a gente consumir de forma consciente. E aí, quando a gente fala em consumo consciente, a gente fala do primeiro R, que é do reduzir. Reduzir consiste em reduzir o desperdício de energia e de matéria-prima, tá bom? Reduzir o nosso consumo, consumir de forma consumir o necessário. Além disso, nós precisamos fazer o descarte adequado do lixo. Para o quê? Para que seja facilitado o processo de reciclagem. Um descarte adequado é a melhor forma de enfrentar o crescente acúmulo, por exemplo, de resíduos em aterros e oceanos, e pode estimular a prosperidade social, porque gera empregos e novos produtos. Um dos exemplos de lixo, né, que tem grande quantidade, por exemplo, são as sacolas plásticas e as garrafas PET. E são feitos de um material que demora muito tempo para decompor no ambiente, no meio ambiente. Então, a gente pode começar tentando fazer nossa parte, fazendo a coleção de alguns objetos descartados, como, por exemplo, tampinha, garrafa PET, para a gente poder construir algo novo com esses objetos. O que vocês acham? Vocês podem escolher um tipo de objeto para colecionar, que pode ser uma embalagem de produto que a sua família consuma com frequência, ou outros materiais como papelão, plástico ou tecido. Você pode consultar seu responsável e ele pode te ajudar nesse processo, tá? Vocês também podem optar, por exemplo, por uma característica física do objeto. Por exemplo, eu quero colecionar tampinha vermelha, né? E a gente vai usar esse material posteriormente para uma atividade. É importante vocês observarem alguns cuidados na hora da coleta desse material, tá bom? Por exemplo, não escolham objetos que são perigosos para recolher, como objeto com alumínio, que pode ter parte cortante, tá bom? Utilize apenas objetos que ainda também não tenham ido para o lixo, tá? E é importante que vocês também escolham materiais que sejam acessíveis no dia a dia e que podem ser reaproveitados, como, por exemplo, caixa de ovo, embalagem de iogurte, de manteiga, caixa de leite, tá bom? E é importante também higienizar essas embalagens antes de você guardar. Então, se for uma caixa de leite, você pode abrir, amassar para ela ficar mais compacta. Se for a caixinha do ovo, você pode lavar, higienizar tudo antes de guardar, de acordo com a ajuda dos seus pais, tem que ser sempre higienizado. Não é para guardar a embalagem suja, tá bom, pessoal? Agora, esse próximo slide que vocês estão vendo aí, ele é a parte teórica dessas observações que eu coloquei para vocês, ou seja, a parte escrita que vocês têm que registrar no caderno, tá bom?
Então, eu peço que vocês deem uma pausa e façam um registro dessa parte escrita no caderno, com a data de hoje, no caderno comum, tá bom? E que depois vocês copiem esse slide com essas questões. Eu quero que vocês contem para mim se vocês têm algum desses dois hábitos aí, que vocês registrem a resposta no caderno, ok? Agora nós vamos falar sobre os 3 R's, reciclar, reutilizar e reduzir, e a questão do consumo, tá? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso através de imagens nos próximos slides. Aí à direita vocês estão vendo uma escultura, tá? Chamada Cabeça de Couro, tá bom? É o nome dessa escultura. E ela é muito apreciada pela simplicidade e força sintética de representação do animal. As primeiras esculturas com montagem de objeto foram feitas por Picasso na década de 1910, tá bom? A imagem à esquerda, ela mostra lampiões feitos com diversos materiais que foram descartados, como latas e barbantes. E eles eram utilizados muito na década de 50 para iluminar as casas na zona rural do estado da Bahia. É importante que vocês saibam que nessa época muitas regiões lá para o interior, para dentro do Brasil, para o Nordeste, ainda não tinham luz elétrica. Interessante, né? Aí tem vários exemplos de vários lampiões feitos com reaproveitamento de lata. Você já viu algum outro objeto que tenha se originado do reaproveitamento de uma lata? Pensem aí. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho muito hábito de reaproveitar latas de leite condensado. Sabe o que eu faço com elas? Eu faço porta-caneta, porta-lápis. Leite condensado é uma lata, não é? Então eu envolvo com tecido, coloco vários detalhezinhos e fica bem bonitinho, assim, dá para fazer bastante coisa com lata. Você, de repente, tem até um objeto, alguma coisa que você comprou, artesanal, que foi feito com uma lata reaproveitada e nem sabe. Dá uma olhadinha aí na sua casa. Essa próxima imagem, ela é uma fotografia, né? E de um fotógrafo chamado Chris Jordan, tá? E ele torna visível, essa imagem dele, né, um problema muito grave ambiental, que é o descarte inadequado do lixo plástico no ambiente e a sua consequência imediata ameaça a vida. Percebam, né, que isso estava descartado nos mares, dos lagos, e aí, quando esse animal morreu, dentro dele existia vários desses objetos descartados inadequadamente, e que foram eles que provavelmente ocasionaram a morte desse animal. Essa é uma escultura que vocês estão vendo de um artista chamado Getúlio D'Amato, tá? Esse vaso sanitário aí que vocês estão vendo, ele foi feito com uma embalagem, gente, de amaciante de roupas, tá? O Getúlio, ele é um artista que ele reaproveita muitos objetos e materiais descartados, mas ele não aproveita para fazer novos objetos utilitários. O que são novos objetos utilitários? Algo que a gente vai usar, como o exemplo que eu dei da latinha de leite condensado que eu faço porta-lápis. Na verdade, o objetivo dele é artístico, é fazer construções simbólicas, como essa pequena escultura. Essa é uma imagem de um projeto chamado Talentos do Brasil, tá? Ele se trata de uma iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, conhecido como SEBRAE, tá? E ele organiza artesãos no meio rural de 12 estados brasileiros, tá? E esse projeto, ele é resultado do quê? Do aprimoramento das técnicas manufatureiras, tá? Que são repassadas de geração em geração com a utilização de matéria o quê? Encontrada na biodiversidade local brasileira, tá bom? Então, é uma coisa feita de forma sustentável, que não agride a natureza. E essa última obra, ela é uma obra de uma artista chamada Rosângela Renaud, tá? E as obras dela partem sempre do pressuposto de que a gente precisa produzir menos bem materiais e que nem todas as inovações criadas pela indústria são de fato necessárias. Então, ela reflete sobre essa questão, né, de que muitos produtos industriais das últimas décadas mostraram-se menos eficientes e menos duráveis em relação aos seus correlatados mais antigos.
Já ouviu falar, nossa, antigamente a televisão durava bem mais, agora parece que 2, 3 anos de uso parece que fazem para ser descartado. Então ela traz essa reflexão na sua obra. Essa obra da Rosângela, por exemplo, chama-se Álbum de Bebê. E as obras dela são criadas com produtos que ela adquiriu em feiras de antiguidade, tá? O projeto dela procura refletir sobre isso, sobre essa questão da durabilidade das coisas, né? Por que que hoje tudo dura tão pouco? Agora eu quero que vocês leiam essas questões colocadas nesse slide, copiem no caderno de vocês, é no caderno comum, tá, gente? Aquela outra parte que eu também pedi para vocês copiarem no caderno comum, não é no de cartografia. Sempre que for no de cartografia eu vou indicar, tá? E eu quero que vocês reflitam sobre as imagens que nós falamos anteriormente, tá? Aí na letra A tá a palavra painel, tá? Mas o que ele chama de painel são as imagens que nós colocamos. Quero que vocês escolham um trabalho que vocês acharam mais interessante e por quê. Coloca a resposta no caderno. Na letra B, quais dos trabalhos você associa à reciclagem, ao reuso e à redução do consumo? Então, quero que vocês indiquem quais são os trabalhos que nós apresentamos que têm relação com reciclagem e reuso e redução de consumo. E a última questão é que materiais foram usados nos trabalhos apresentados. Que vocês percebam os tipos de materiais que foram utilizados para a produção dos trabalhos apresentados nas imagens, tá bom? Façam um registro, copiem as perguntas, coloquem as respostas no caderno, tá? Que eu vou solicitar para vocês na semana que vem, que é a semana de correção de exercícios, essas tarefas feitas, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima!